ela foi começando a encontrar outros médicos que tinham abordagem biopsicossocial. Daí falou, não adianta eu aplicar aqui um medicamento só para abacar tua dor, precisa ter uma educação em dor, eu preciso trabalhar junto com o fisioterapeuta, o professor de educação física já está fazendo um excelente trabalho. Aquela integração entre os profissionais, que é a integração ambiental, social com o paciente, e o ensinamento, a psique, eles tentando trabalhar isso, tentando tirar muito da culpa puramente da estrutura, né? Falando que tem que ter esse tipo de integração, né, biopsicossocial. Então, vamos dizer assim, essa abordagem biopsicossocial de nós três, em detrimento da outra abordagem quase que puramente, que não tem como tirar totalmente o social e o psíquico, isso vai ter de outra forma, com a outra abordagem, tá gerando uma melhora. Poderia também não gerar, hein, gente? Poderia não gerar. Claro. Então, mas como aí ela falou, pô, Carlos, cara, como é que pode? Tem médicos... Eu tô até com medo de ir nele, porque eu já fiz ácido hialurônico com esse outro médico primeiro, e eu teria que fazer a volta lá para fazer o ácido hialurônico de novo, que tem uma durabilidade, né? Mas como ele não sabia de nada disso que o outro médico falou, o fisioterapeuta e você, como parece que ele abstrai sobre isso, parece que ele não tem ideia do que é isso, eu tô com medo de voltar lá. Será que ele tem ideia sobre o ácido hialurônico? Começou a gerar desconfiança no médico, no fisioterapeuta. Cara, por isso que você tem que dominar as ferramentas. Você pode até fazer essa intervenção desse médico, mas entendendo a outra ferramenta e mostrando as outras ferramentas, formas de abordagem. Porque esse médico estava alheio à explicação biopsicossocial. E o fisioterapeuta também estava totalmente alheio. Então, aí ela confiou, começou a melhorar, muito bom. Então, essa abordagem biopsicossocial, ela é mais integral, é mais completa, mais verossímil do que a abordagem com a pobreza maior do psicossocial, né, envolvido. Deixa eu aproveitar isso que você acabou de falar. Primeiro, assim, teve uma hora que eu estava aqui, olhando o telefone, que eu estava procurando um material, não está mais disponível para indicar para o pessoal. Então, como não está mais disponível, eu nem vou falar o que era, porque não adianta. Eu vou investigar um pouquinho mais para ver se eu acho, porque tinha a ver com o que você... Tem a ver com o episódio anterior aberto, tem a ver com esse episódio, que na verdade aqui é o mesmo episódio, não é só a extensão. E aí eu quero falar uma coisa sobre o biopsicossocial, jogar para vocês ou complementarem ou corrigirem, como eu tenho feito com vocês aqui, em relação a algumas explicações. Biopsicossocial, primeira coisa, o bio é de biológico, e quando a gente fala biológico, a gente está falando, o mecanicismo ele está dentro do bio. Eu acho que a gente não explicou isso. Uhum. Teve aquela palestra que eu dei lá no simpósio de menopausa, que eu comecei assim, toda vez que eu falar bio, não sei se vocês lembram que eu falei. Eu lembro. Toda vez que eu falar bio, eu estou falando de neurofisiologia, eu estou falando de neurobiologia, basicamente a mesma coisa, né? Eu estou falando de fisiologia, eu estou falando de anatomia, eu estou falando de biomecânica, tudo isso está dentro do bio, porque algumas pessoas acabam separando, né? Fala bio como se fosse o biológico, como se fosse uma outra entidade, o mecanicismo está em outro lugar, a fisiologia está em outro lugar. Não, está tudo no bio. Está tudo dentro do bio. Do bio você tem lá dentro, você tem fisiologia, biomecânica, neurociência, anatomia, o mecanicismo, está tudo ali dentro. Quando você vem para o psicossocial, tem fatores psicossociais que estão lá no bio. E tem fatores que são mais metafísicos, que saem do bio, que a gente não explica pela física. Que você for olhar em filosofia, vindo lá dos pré-socráticos, a gente estava falando dos fisiólogos. Sim. O pessoal que estudava a natureza, né? O que era o estudo, a filosofia focada na natureza. A logia da física. Da física, exatamente. E aí chega ali no Sócrates e começa uma versão mais antropológica da filosofia. Vem para o ser humano. O comportamento, a ética, a moral. Ética, isso, vem para a ética e para a moral. Eu acho que o social talvez seja mais metafísico do que o psíquico. Sim, sim, eu também acho. Mas eu acho que nos dois, no psico e no social, o psicológico você tem claramente o neurobiológico. Não tem. Exatamente. Porque a gente explicou assim, quase aprofundar, muito difícil. Mas como eu sempre cito o Pitta, que o Pitta eu aprendi com ele. Eu cito Pitta porque eu aprendi com ele. Realmente. Tudo que é neurobiológico é psicológico, mas nem tudo que é psicológico é neurobiológico. Essa, para mim... A posição dele da mente é igual à minha. Ele tem a mesma posição que eu, quanto à mente. O Pitta, apesar disso, né? Ele tem a mesma posição. Apesar das discussões bem ricas, né? Porque é bem legal a discussão. Mas ele tem a mesmíssima posição que eu. Pois acho até legal você falar um pouquinho sobre essa tua posição. Eu expliquei, mas eu falo de novo. Eu expliquei na última aula fechada. Mas fala de novo.
Eu não lembro da explicação. Eu gostaria. Eu quero ouvir de novo. Não quero olhar a gravação. É só olhar a gravação, né, filho da mãe? Mas quando você vem nessa explicação do Pita, ele fala que tudo que é neurobiológico é psicológico, e tudo que é psicológico não necessariamente é neurobiológico, a gente está indo para a metafísica. Certo? Quando vai para o social, é mais metafísica ainda, mas você consegue encontrar no social explicações das relações humanas, de reações sociais, de emoções e tal, que você pode explicar pela biologia. Mas ela é muito mais, quando você fala de educação, quando você fala das interações, você sai muito mais do biológico. Então, o biológico, ele é muito forte. Ele está muito presente, a gente não pode ignorar isso. E a ciência só fala do biológico. E a ciência só fala do biológico. E quando a gente fala do ser humano, do desenvolvimento humano, até da capacidade de desenvolvimento mesmo, e isso foi uma resenha nossa fechada no WhatsApp, que eu estou trazendo esse pontinho para cá, que a gente vai discutir numa próxima etapa, quando a gente for falar de liberdade de escolha. Eu fui explicar, perdi essa capacidade nossa, né? Capacidade racional, ela não é uma garantia de desenvolvimento em todos os seres humanos. Ela é uma potência que nem sempre se transforma. Tem a aula lá do Gulu, potência e ato, que eu recomendo que todos assistam lá. O módulo 1 é imprescindível assistir para poder... tudo que a gente fala. Para tudo que a gente fala, o cara assistir o módulo 1 vai ficar mais fácil de entender todas as nossas até mais conversas. Importante do que o meu. O primeiro módulo é a obrigado base. A ver isso para depois. Depois passar para o seu, para depois chegar aqui. Caminho. Bom, então eu só queria botar esse ponto do biopsicossocial, que o psicossocial ele tem um pezinho lá no bio, e o psico vai para uma coisa mais metafísica, sai do bio, sai ali do que a gente pode explicar na matéria, e o social também vai lá, mas sai mais ainda, como você bem colocou. Se chegarem colocar alguma coisa antes do Amoroso falar da mente? Falar só sobre isso que você está falando, exatamente esse gancho, que eu também já falei em outros episódios, que o bio é o nosso corpo, e aí o social é a interação desse corpo com o mundo, e o psicológico é o resultado dessa interação do corpo com o mundo. Então, por isso que o biológico ele está nos três. Ele está nos três, assim como eles estão todos ali entrelaçados. Não tem essa separação. Não tem como separar. Separação só didática. O próprio social, que a gente está aqui intitulando como mais metafísico, as nossas interações que são o nosso social, nossa criança, ela também é muito biológico, muito material. Essa nossa relação com o mundo. A gente não só se relaciona com os nossos sentimentos, com as nossas... quer ver um exemplo que eu acho que você entender o biopsicossocial é justamente quando você estiver com o seu aluno, você fala assim, agora eu estou vendo mais a questão bio, agora eu estou enxergando nele uma questão mais social, mais psicológica, e você não confundir muito, você saber aonde está jogando. Que uma coisa bem de adolescente, né, que tinha aquela coisa da prova de amor, né? A pessoa tinha que dar, faz isso em prova de amor. O amor é uma coisa material. Como é que você quer uma prova material? Entendeu? Então ali você vê que a pessoa quando pede uma prova de amor, ela já não está entendendo muito bem o que é o amor, né? Que é totalmente imaterial. Você não pode, então comprar um anel para mim que é uma prova de amor. O cara canalha vai lá, compra um anel, dá. Precisa amar para dar o anel. Então é mais ou menos isso. O biopsicossocial, você entender, você não se confundir muito nessa questão.